Tchê, o Grêmio está aí ou só a nossa equipe? Não, o Grêmio está hospedado aqui. Nós estamos em São Paulo, eu estou com o Gustavo Manhago hospedado em São Paulo, nos Jardins. Nos Jardins, pô, show de bola. Eu acho que eu fui, um dia que eu ainda morava lá, eu fui pegar o Gabardo pra gente tomar um café nesse hotel dos Jardins que a RBS coloca vocês. Uma baita localização. Meu Deus. Tá, mas me explica uma coisa, por que o Grêmio tá em Guarulhos? Então, foi uma escolha, o Grêmio veio por Guarulhos, né, no aeroporto de Guarulhos, e eu estava conversando com o pessoal da logística mais cedo, porque foi uma surpresa para mim também. Geralmente fica nesse hotel aqui em Guarulhos quando vai jogar contra o Corinthians. Itaquera é mais próximo, né? Claro. E aí o que me explicaram é o seguinte, que vai pegar o contrafluxo. Então, que para o Grêmio se deslocar até o Allianz Parque, antigo Parque Antártica, vai no contrafluxo, vai ter o fluxo das pessoas vindo em direção a Guarulhos, enquanto o ônibus do Grêmio com os batedores vai estar indo em direção a São Paulo, então isso não vai ser um problema, o deslocamento para o estádio não vai ser um problema amanhã. E depois fica mais próximo para voltar pelo aeroporto de Guarulhos, que é aqui ao lado, né? Muito próximo, dá aqui 15, 20 minutos de ônibus até o aeroporto. Por isso o Grêmio está por aqui. É voo fretado ou é voo de carreira? Voo comercial de carreira. Tá, então o Grêmio só volta domingo de manhã. Só volta domingo de manhã, então. Exatamente, vai dormir aqui, deixa eu pegar exatamente o horário, 11h30 da manhã. 11h30 da manhã, Guarulhos, Porto Alegre, deve chegar por volta da 1h10 da tarde no aeroporto Salgado Filho. Cara, eu sei que isso é um mero detalhe, mas não faz nenhum sentido essa justificativa. Sabe por quê? O contrafluxo? É isso? Contrafluxo na Marginal Tietê, cara, eu achei super engraçado. Falei, cara, tá tudo complicado. Mas o Grêmio é um especialista em logística, né? Tem, pois é. Já dizem. A questão é, assim, mais um erro do Grêmio. O Grêmio tirou quem é bom de marcar hotel e botou para contratar jogador e deve ter colocado um que não sabe marcar hotel. A questão é o seguinte, dito isso, fica próximo ao Allianz Parque, fica em Moema, fica nos Jardins, como está o Felipe, e volta por Congonhas, que tem muito mais voos do que Guarulhos. Eu estou dizendo voo nacional, no caso, né? Bom, mas enfim, o Grêmio deve saber o que faz. Felipe, a Keck está assustada com os relacionados. Você, por acaso, antes da gente entrar no assunto do momento, né? Tem aquela música da moda, o assunto do momento, quem é o incontestável? Antes disso, dá uma prévia aí de quem o Mano deve escalar, Felipe. 5 volantes. A gente está indo atrás ainda de mais informações, mas o que eu já ouvi, pessoal, é que não dá para desassociar que tem um jogo terça-feira que vem contra o Fortaleza. E obviamente, o Grêmio veio aqui para enfrentar o Palmeiras, fazer um bom papel, voltar com uma pontuação, quem sabe um empate, no melhor dos cenários, a vitória. Mas o jogo inegociável é contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza tem que estar todo mundo 100%, é um jogo para o Grêmio ir para cima e ganhar. Então, devemos ter preservações contra o Palmeiras amanhã. A principal delas, Walter Kahneman, está aqui em São Paulo, acompanha a delegação, mas não deve iniciar como titular. Por quê? Já tem uma certa idade, né? Não é mais um menino, vem de 4 jogos consecutivos e vem de 2 cirurgias no quadril, na região dos quadris, do quadril. Então, o gramado sintético do Allianz Parque mete medo, é algo que pode prejudicar uma lesão. Então o Kahneman, a tendência é iniciar no banco de reservas. E aí as dúvidas já começam por aí, né, gente? Gustavo Martins vinha sendo utilizado como lateral direito. Bom, ele é zagueiro destro. Gustavo Martins pode ser deslocado para a zaga ao lado do Wagner Leonardo, e aí entraria o Igor Serrotti, que é o lateral direito que está com a delegação por aqui. A outra possibilidade é o Gemerson entrar na zaga, ao lado do Wagner Leonardo, e o Gustavo Martins mantido na lateral direita. Essa é a primeira dúvida. Agora vamos para o outro setor do meio-campo. Vilhaçante está fora. O Vilhaçante, segundo informou o Grêmio, apresentou um quadro de gastroenterite. Além da gastroenterite, há um quadro crônico de dores na região do pubis. E isso, de certa forma, ajuda a explicar a queda de rendimento do Vilhaçante. O depoimento que eu ouvi é o seguinte, alguns membros da comissão técnica, da diretoria, já conversaram com o Vilhaçante para dizer, olha, tu tem que dar uma parada, tem que tirar o pé, essa lesão está te atrapalhando. Aquele passe que tu dava e que era bom, de 40 metros, não está saindo com tanta potência assim. Então, é algo que preocupa para o médio prazo. Agora tem o quadro de gastroenterite, ele foi obrigado a parar, não veio com a delegação para São Paulo. Então o Vilhaçante está fora do jogo contra o Palmeiras. Dodi é o volante titular e ao lado dele devem jogar Edenilson e Alex Santana. Existe a possibilidade ainda de jogar somente um desses 2 volantes se o Riquelme for mantido no time.
Mas eu estou colocando o Riquelme como dúvida, pessoal, e estou me agarrando a uma frase do Mano Menezes na entrevista coletiva depois do Alianza Lima, que ele diz o seguinte: o Riquelme foi bem, fez a movimentação que o meia precisa, mas é um jovem e pode oscilar. Ou seja, o discurso do Mano é dizendo, não cobrem do Riquelme, ele ainda é menino. E para esse jogo contra o Palmeiras, ele precisa de gente com estofo, talvez para aguentar a pressão. E além disso tudo, o Riquelme é o único meia relacionado aqui em São Paulo. Se o Riquelme daqui a pouco joga contra o Palmeiras e estoura, né, se lesiona, contra o Fortaleza na terça-feira, o Mano não vai ter nenhum meia à disposição. Então é mais um indício para mim de que Riquelme deve iniciar no banco de reservas, entra no segundo tempo, e aí terça-feira vai ter todo mundo à disposição dos principais jogadores mais descansados para poder fazer um jogo decisivo contra o Fortaleza. Ele vai querer se fechar também, né? E aí seriam então 2 pontas e o Bright White. O quê? Alisson, Bright White e Kike Oliveira? Vamos colocar no papel, tá? Thiago Volpe, goleiro. Gustavo Martins, Gemerson ou Igor Serrote, e aí muda o posicionamento do Gustavo Martins. Wagner Leonardo e Marlon. Dodi, Alex Santana e Edenilson ou Riquelme. Alisson, Kike Oliveira e Braithwaite. Essa é a escalação que a gente está trabalhando um dia antes do jogo, né? O Grêmio treinou hoje pela manhã, portões fechados aí em Porto Alegre, veio para cá, chegou por volta das 4h30, a gente segue aqui no saguão do hotel, conversando com algumas pessoas, tentando colher e absorver algumas informações para o jogo de amanhã às 9 da noite. Mas então o que diz o Felipe, e é uma informação, porque ele ouviu isso, óbvio, que o jogo é o jogo contra o Fortaleza em casa, isso só Reforça nos coloca... a gente estava falando o que é a real. O Grêmio já não planeja competir com o Palmeiras, Felipe. Né? É isso. É um jogo muito difícil. Um dos membros da comissão técnica com quem conversei disse assim, poxa, não é da grandeza do Grêmio a gente dizer uma coisa dessas, né? O Grêmio tem que fazer frente com o Palmeiras, sempre fez frente. O Grêmio veio aqui, por exemplo, já ganhou do Palmeiras uma Libertadores recentemente. 2018 ganhou uma classificação do Palmeiras do Filipão, no Pacaembu. Então, o Grêmio vem para pontuar, vem para ganhar do Palmeiras. Mas não pode desassociar que existe uma sequência de jogos pesada, uma pressão psicológica pela eliminação, pelos insucessos. E aí a partida contra o Fortaleza, essa sim é inegociável, né? Não dá para tropeçar de novo em casa contra um adversário, de certa forma, direto na tabela. Felipe, sendo assim, dialético, tá? Entendendo o teu raciocínio. Eu entendo que o Grêmio tem que poupar jogadores, enfim, maratona de jogos. Mas o Riquelme não tá jogando uma partida atrás da outra. Ele jogou uma partida só, né, inteira. Gente, ele entrou... É um menino da base, ele não é tão dramático assim para ele jogar 3 partidas? Não tô aqui cravando, né? Porque eu não tô lá no dia a dia. Não é isso que eu tô dizendo, Diogo. Não é que ele esteja cansado, mas ele é o único meia. O Monsalve fez uma cirurgia no ombro, tá fora. O Cristaldo não veio, sentiu um desconforto muscular treinando pênaltis antes da partida contra o Alianza Lima. Também está fora, ficou fora contra o Aliança, hoje de novo. Então, na lista de relacionados do Grêmio, só tem o Riquelme como meia. E aí eu estou trabalhando com essa ideia de que é um jogo fora de casa, onde o Mano já se fechou em outras ocasiões, colocando 3 volantes, contra o Vasco, por exemplo, né, contra o Alianza Lima lá no Peru, colocando o Edenilson, que é um volante, mas uma função um pouco mais avançada, para marcar a saída de bola do adversário. Eu estou tentando pensar com a cabeça do Mano. Se ele tem só um meia e o jogo decisivo contra o Fortaleza na terça-feira que vem, talvez não corra risco de perder esse único garoto. Né? Não, é porque o Grêmio, jogo que pode ganhar. O Grêmio entende, o Grêmio vai jogar em casa, mesmo nessa sequência que ele está jogando muito fora, ele vai pegar uns times lá de baixo em casa, e o Grêmio está contando com esses pontos, porque são... É triste falar, são os adversários dele. Ele precisa pontuar. O Grêmio, a gente já vai voltar com aquela arte aí semana que vem, Projeto 45, que a gente fez o ano passado. Era de um jeito assim, meio quase brincando, entre aspas, mas esse ano a gente tem que voltar. Tem que voltar com isso. Não, mas eu acho que ele vai se fechar também, Diogo, pelo exemplo do jogo contra o Cruzeiro. Que ele tentou ir para uma trocação, né, colocou o Cristaldo no time, só 2 volantes, mais o Cristaldo. E aí o Grêmio tomou um sufoco lá, tanto é que a partida foi 4-1. Então, talvez esse exemplo sirva para amanhã e ele vai com 3 volantes tentar ser um pouquinho mais cauteloso. O Riquelme é um jovem da base, um menino que ele tem que jogar, ele tem que ter ritmo, ele tem que encaixar no time. Para ele ser esse jogador que contra o Fortaleza pode ser o meia diferente, de ajudar o Grêmio, ele
tem que jogar. Mas eu entendo, Diogo, eu entendo vocês dois, cara. Eu entendo o que você tá falando e o que o Felipe tá falando também, que é, cara, tem um. Uhum. Se acontecer alguma coisa, aí para esse projeto em casa, pontos e pontos, já vai por água abaixo, porque aí joga aqui ainda sem nenhum meio em casa. Mas uma das leituras que eu ouvi, pessoal, mal formado, essas coisas até todas. Pouco tempo atrás não estava nem no contexto do Grêmio. O Filipão viu um jogo lá do Sub-20, opa, vem para cá, sabe? Tá tudo muito... E esse é um projeto total do Filipão, de puxar jogadores da base, de novo, né, como ele já fez em outros momentos, na década de 90, aquele surgimento do time de 2016, 17, começa com o Filipão lá atrás, chamando garotos da base. Então é isso que o Grêmio tenta repetir com o Filipão de coordenador técnico. E o que eu ouvi também sobre essa sequência que o Grêmio está tendo, né, que entre aspas deu azar, mas não é exatamente azar, porque não conseguiu classificar na Copa Sul-Americana como o primeiro colocado da sua chave. E aí foi para a repescagem, foi para o play-off. E aí o play-off impediu o Grêmio de ter 2 jogos como mandante em casa, contra o Fortaleza e contra o Botafogo. Esses jogos foram adiados. O jogo contra o Fortaleza, terça-feira, é válido pela rodada lá de trás, que foi adiado. Sim. Então, o Grêmio foi obrigado a jogar contra o Cruzeiro fora, contra o Vasco fora, contra o Alianza Lima fora. E aí esses insucessos, eles vão minando psicologicamente, né? O Roger tem uma expressão que ele usa de que o jogo contamina o outro, né? O jogo do Brasileirão, a derrota no Brasileirão, de certa forma contamina o da Libertadores, o jogador já entra pressionado. Então, a eliminação agora contra a Alianza Lima contamina ainda mais para essa sequência que o Grêmio vai ter no Brasileirão. Então, tudo isso não pode ser desassociado. Então, de certa forma, o Grêmio deu azar nessa sequência de jogos como visitante, onde ele foi derrotado, conseguiu no máximo um empate contra o Vasco, e agora sente-se na pressão, pressionado para conquistar pontos contra o Palmeiras amanhã e principalmente contra o Fortaleza em casa. Felipe, nós vamos mudar de assunto, porque esse é o assunto que a torcida do Grêmio quer saber nesse exato momento, porque já disseram que o Grêmio vai se reforçar, dinheiro há, doação, mas há, né? Dinheiro é dinheiro. Dinheiro é dinheiro. Tirando o dinheiro sujo, obviamente, claro, que aí é crime, é outra coisa. No caso, estamos tá falando de dinheiro, né, Max? Exatamente. E, Felipe, o Roger Guedes é assunto aí também em Guarulhos, nesse belíssimo hotel luxuoso? Sabe que teve, não vou entregar quem foi, tá? Teve um membro da comissão técnica que veio aqui para mim e perguntou, e aí, temos novidades? Porque o pessoal também quer saber se tem novidades sobre a negociação. Daqui a pouco ficar com um pouco de vergonha de perguntar para o dirigente, né? Mas todo mundo quer saber sobre o Roger Guedes. Bom, o nome incontestável é o Roger Guedes, assim se entende, né? Mas há uma situação, logicamente, relacionada à negociação, que não é uma negociação barata. Tem o aporte financeiro, é verdade, do Marcelo Marques e do Celso Rigo, onde um dinheiro vai ser emprestado para que o Grêmio pague com correção monetária, né? Não juros. O Grêmio vai ter que pagar os 2 empresários depois disso. Mas também há um entendimento de que tem uma questão de balanço financeiro, né? O Grêmio não pode simplesmente aceitar esse dinheiro e colocar, olha, estamos devendo 10 milhões. Então é uma negociação, uma conversa que está acontecendo com esses 2 empresários e também com o Clube do Catar. Nesse momento, a proposta que o Grêmio fez ao Al Rayyan, e por isso a explicação, é de um empréstimo de 6 meses, ou um empréstimo até dezembro, com obrigatoriedade de compra depois disso. Porque daí a compra entraria na conta da próxima gestão, no balanço do próximo ano, onde não sabemos, a tendência de momento é que seja o presidente Marcelo Marques, seja o presidente do Grêmio. Ainda precisa ter disputado uma eleição, Marcelo Marques ser eleito, mas a configuração, o desenho do cenário eleitoral é esse que se dá. Então, hoje, a informação inclusive é do Simon Bianchini, a sexta-feira é encarada como um dia sagrado na religião muçulmana, né? O Catar respeita muito essa questão. Então, os dirigentes do Al Rayyan hoje não negociaram, não aceitam negociar porque é um dia sagrado para eles. O Grêmio espera, a partir de amanhã, avançar significativamente e poder chegar a um acordo. O Roger Guedes está treinando normalmente, publicou fotos, inclusive, de um treinamento lá no Al Rayyan, cobrando falta, desviando a bola da barreira, enfim. Então, hoje, ele é atleta do Al Rayyan do Catar, mas o Grêmio espera nos próximos dias avançar, sim, nessa negociação. Repito, não é uma negociação barata, 10 milhões de dólares é o valor de compra oferecido pelo Grêmio, através desses empresários, ao clube do Catar, e um salário que é muito acima do que o Grêmio poderia pagar. Ele ganha em torno de entre 4 e 5 milhões de reais hoje no Al Rayyan.
obviamente, para jogar no Grêmio, ele vai ter que reduzir isso. E reduz a menos da metade. Ele vai ganhar mais de 1 milhão no Grêmio, traduzindo, né, para nossa audiência. 10 milhões de dólares, né? Eu achei que era euros. Dólares. Isso e dá mais de 50 milhões, 55 milhões de reais. E esse empréstimo, Felipe, o Grêmio pagaria por esse empréstimo ou ficaria só com a obrigatoriedade da compra? Em princípio, não pagaria pelo empréstimo. Claro que é uma proposta que ela vai ser apresentada ao clube do Catar, ao Al Rayyan, e aí cabe a resposta dos dirigentes catares, né? Essa resposta não aconteceu por conta dessa circunstância da sexta-feira sagrada para eles. Mas a intenção do Grêmio é fechar dessa forma, com um empréstimo agora, por exemplo, tudo acordado num contrato, e aí depois disso o Grêmio tendo a obrigatoriedade de comprá-lo. Eu não quero me equivocar aqui, mas o Inter fez algo parecido com o Thiago Maia, junto ao Flamengo. O Thiago Maia, ele chega antes da metade do ano, numa negociação que se arrastou por alguns dias, e aí primeiramente ele é emprestado. E a partir de junho o Inter tinha obrigatoriedade de compra. É verdade, é isso mesmo. Felipe, não pagou, né? Fala, Diogo. Isso é detalhe. Não pagou, né? Tá, não, só que o Inter não pagou, detalhe, né? Fala. Isso é detalhes. A mulher do Roger Guedes andava em Gramado aí semana passada, viu? Não, aí o pessoal começa a fiscalizar a família, né, Felipe? Dei uma olhadinha no Instagram, ela postou um café do mas Caracol tu segue Gramado. A mulher do Roger Não, Guedes? eu fui stalkear. Quando surgiu o nome dele, eu já comecei aqui, ó. Stalker. Cara, os números dele lá no Catar... Ela tá matriculada em alguma universidade? São impressionantes, só tem 5 jogos. Eu conto ali, só tem 5 partidas em 39 que ele ou deixou de fazer o Oda ou passa para um gol. É a Catar, né? Se o nível é baixo, ok, mas ele tá voando no nível baixo, ou seja, ele tá se esforçando. Felipe, tem uma coisa que a gente aprendeu já, eu e o Diogo somos mais experientes, Max, que é o seguinte, quando mudou a lei, que veio a Lei Pelé, a mesma lei que o Ronaldinho saiu do Grêmio de graça, quando o jogador quer sair, ele sai, de um jeito ou de outro. E isso é quase no mundo inteiro. Em alguns lugares, assim, tipo Shakhtar Donetsk, aí não, porque o cara não deixa sair, deixa o cara preso lá e tal. E vários jogadores ficaram lá a vida inteira, bilionários, mas não conseguiram jogar na Europa porque o cara não vendia. No Catar, geralmente os brasileiros não completam os seus contratos lá no que a gente convencionou chamar de mundo árabe. Eles voltam antes. São raríssimas as exceções de cara que fica 3 anos, 4 anos, 5 anos. O contrato do Roger, se não me engano, é de 4 anos. Ele já cumpriu 2, tem mais 2 ainda por cumprir, ou 1 ano e meio. Você tem alguma informação, Felipe, se já existe um movimento dele de querer, ou por enquanto é aquele namoro que só uma das partes está trabalhando para? Não, esse foi o primeiro movimento. O primeiro movimento feito pelo Grêmio, pelos dirigentes, era saber se o Roger Guedes queria. E aí a resposta foi que há um envolvimento, inclusive, emocional dele, né? Eu não recordo agora o nome da cidade, ele é de Biru, né? Não quero cometer um erro aqui, mas acho que ele é de... Isso. Então, ele é gaúcho, ele é gremista, o nome dele, aí vem a grande curiosidade, o nome dele é uma homenagem ao Roger Machado, que hoje é técnico do Inter, mas foi lateral do Grêmio, multicampeão na década de 90. Então, ele é de uma família... O sonho dele é jogar no Grêmio, ele nunca jogou, né? A família quase não é gremista, então, né, tia? Pra botar o nome de Roger na criança, por causa do Roger, lateral? Então, a vontade do Roger, ele é muito amigo, pessoal, do Marlon, lateral esquerdo do Grêmio. Eles mantêm contato quase que diário, jogaram juntos no Criciúma. Então, também, hoje até na chegada aqui do Grêmio, um dos nossos colegas, o Felipe Kunrat, da Rádio Mortal, vou dar o crédito a ele, gritou pro Marlon, e aí Marlon, tá mandando aquela mensagem pro Roger Guedes? E o Marlon olhou e deu uma risadinha, brincou com a situação, né? Não respondeu nada, mas sorriu. Então, existe esse contato sim, existe a vontade do Roger em voltar para o Brasil, em defender a camisa do time do coração dele, né? A questão passional pesa. E agora, claro, é uma questão econômica. É o acerto do Grêmio com o Al Rayyan para que o jogador possa se desvincular por lá. E o contrato dele com o Al Rayyan, fui pesquisar aqui, é até junho de 2027, Marco. Então é isso. Tem mais ainda... Tem mais 2 por cumprir. Já ganhou um dinheirão, né? Em 2 anos, claro, obviamente, com esse salário aí de quase 5 milhões. Deu para fazer aquele pé de meia, deu 1 pé de meia, 2 pés de meia, né? Uma loja de meias, ou quer que... Uma loja de meias. O que é que a gente está com essa pergunta aí, que acho que é a pergunta mais importante, porque saiu do Marcelo Marques e do seu staff a palavra incontestável.
Então, por isso que a gente está usando essa palavra. A gente não inventou essa palavra. Vamos usar uma palavra. Qual palavra incontestável? Não. É um jogador incontestável nessa janela agora do Grêmio, que é uma janela de urgência para não sofrer mais ou para não sofrer o pior. Keck, para você, vamos lá, ele é incontestável ou, na linha do Diogo Oliveira, que ontem falou algo que eu achei brilhante, para esse Grêmio de hoje ele é incontestável? Para esse Grêmio de hoje ele é incontestável. Mas eu colocaria o Roger Guedes como titular em várias equipes brasileiras. Sim. Para mim ele é um grande jogador. E tu, Max? Cara, a qualidade não tem o que falar. É um jogador muito bom, mas tem uma vírgula, né? Incontestável pro momento, pro time, para chegar e fardar. Sim. E até que ponto esses 2 anos lá no mundo árabe vai pesar nessa chegada, chegar com tração. Nesse momento, nessa pressão, mudança no condicionamento físico, maratona de jogos, que é claro, o Cuéllar ficou muito mais tempo que ele lá fora, né? Mas que tá pesando até agora, então, óbvio, a qualidade dele é absurda, né? A gente, principalmente no Corinthians, quando a gente viu ele no Corinthians, né? Ele arrastava. Ele arrastava demais, mas também tem que ver como ele vai chegar nesse momento aqui, né? Não, pelos números dele. E sobre posicionamento, função, que desculpa te interromper, ele vem jogando no Al Rayyan como um segundo atacante, um meio atacante, né? O antigo ponta de lança, atrás do centroavante. É assim que ele tá jogando e é assim que o Grêmio imagina. Claro, o Mano pediu camisa 10, o armador, ele não é exatamente isso, ele não é um pifador, um camisa 10. Ele é um meio atacante, de chegada na área, mas que pode jogar atrás do centroavante. Embora, aqui em São Paulo, tanto no Palmeiras como no Corinthians, ele tenha jogado ou aberto na ponta e até como um atacante de mobilidade, né? No Corinthians ele às vezes era escalado até como uma espécie de centroavante, mas agora no Al Rayyan ele vem jogando atrás do centroavante. Mas assim, aqui não vai funcionar assim. Não tem como ele funcionar aqui. Já tentaram fazer isso no Corinthians, ele fica bravo aqui, porque aqui ele não consegue pegar na bola. Ele não é um jogador que recebe a bola de costas. O máximo que ele faz é girar e atacar o espaço ou correr com a bola. Aliás, ele é muito bom em correr com a bola. Então, é lado. É lado ou segundo atacante. É que uma coisa... Não vem, assim, a gente não pode tentar vender pro torcedor do Grêmio vem o meia, que né? vem o meia e vai ser o Roger Guedes, que agora ele virou meia. É. Isso não vai dar certo. Não é. É que uma coisa é ele fazer isso lá no Catar, daqui a pouco ele até tá conseguindo fazer isso. Domina de costas, não aparece ninguém, tudo bem, mas aqui no Brasil vai ser diferente. Não, só eu entendo a questão do Max ali, 2 anos é um tempo, né, considerável, mas os números me mostram que me dão um certo otimismo de que ele tá jogando bola. Sim. E outra, para mim, agora o Grêmio vai ter uma competição só. Então, aquele calendário louco não vai mais acontecer, não vai mais estar na vida do Grêmio. Ele vai jogar uma vez por semana. Tem outra. Ele não é, se ele vier, ele não é um nome só para agora. Ele é um nome pro ano que vem. Ele tem 28 anos. 28 anos. Então, assim, agora tu, né, entra no cenário, depois tem pré-temporada, e chega voando no ano que vem. Nesse sentido, ele é incontestável, né? Porque, assim, ninguém vai dizer, como disse o Max, não, duvido, não sei quem é. Todo mundo conhece o Roger Guedes, né?